Imagina só, você está caminhando tranquilo na rua pensando em comprar um presente para sua mãe, quando de repente é tratado como criminoso, apenas pela cor da sua pele. Parece mentira, né? Mas isso é o que o racismo faz todos os dias, em todo canto do mundo. Aliás, de onde você está assistindo esse vídeo? Quero muito saber. Comenta aqui embaixo qual é a sua cidade ou estado. Antes da gente começar essa história que vai chocar você, já aproveita e fortalece o canal. Deixa aquele like maroto, se inscreve e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma história real que precisa ser contada. Agora pensa comigo. E se a pessoa que deveria te proteger fosse a primeira a te julgar? E pior, te agredir? E se eu te contar que uma mulher negra foi vítima de racismo violento, mas que deu a volta por cima de um jeito que ninguém esperava? O tipo de reviravolta que arrepia só de ouvir? Hoje você vai conhecer uma história real sobre racismo, coragem e justiça. E o melhor, o final vai deixar você de boca aberta. Fica comigo até o final, porque o que aconteceu depois dessa agressão, ninguém viu chegando. E sério, essa história vai fazer você pensar muito sobre o que é respeito e igualdade de verdade. Vamos nessa? Eu nunca vou esquecer aquele dia. O sol estava forte e eu só queria atravessar a rua para comprar um presente para minha mãe. Caminhava tranquila, com minha bolsa nos ombros, até que ouvi sirenes. De repente, um carro de polícia parou ao meu lado e um policial branco desceu rapidamente, com o rosto carregado de desconfiança. Sem dizer uma palavra, ele me empurrou contra a parede e começou a gritar. Eu, uma mulher negra vestida casualmente, fui imediatamente julgada pelo simples fato da minha cor. Não tive tempo de explicar quem eu era. Quando tentei falar, ele me deu um soco no rosto. O golpe foi seco, brutal. E por um instante tudo ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Enquanto as pessoas ao redor começavam a gravar com seus celulares, o policial continuava a me tratar como uma criminosa. Ele me algemou ali mesmo, na frente de todos, sem nem perguntar meu nome. A raiva e a vergonha queimavam dentro de mim, mas eu sabia que precisava manter a calma. Sem querer causar ainda mais confusão, pedi para fazer uma única ligação. Com um sorriso arrogante, ele riu achando que era só mais uma desculpa. Mas me entregou o celular, e foi aí que a história mudou completamente. Eu disquei rapidamente para o número direto do departamento, falei poucas palavras, e em menos de 2 minutos, 4 viaturas cercaram a área. O olhar do policial começou a mudar, de superioridade para medo. Os agentes que chegaram desceram correndo dos carros e todos foram diretamente a mim. O policial, confuso, soltou as algemas e recuou alguns passos. Foi então que um dos oficiais se aproximou dele e com um tom firme disse: "Você acabou de agredir a chefe de polícia da cidade." O sangue do agressor pareceu sumir do rosto. Ele, que minutos antes se sentia no controle, agora mal conseguia se manter de pé. Sem ninguém precisar pedir, ele caiu de joelhos, implorando por perdão na frente de todo mundo. As câmeras dos celulares não paravam de filmar, e as redes sociais logo seriam tomadas pelo vídeo. Eu respirei fundo, ainda sentindo a dor no rosto, mas ciente de que naquele momento não era só sobre mim. Era sobre cada mulher negra que já foi humilhada, sem razão. Na delegacia, o caso foi tratado com a máxima seriedade. O policial foi preso e processado por agressão e abuso de autoridade. Eu, por outro lado, fiz questão de dar uma entrevista para explicar que o racismo, mesmo nos lugares que deveriam proteger, ainda é uma ferida aberta. Minha história viralizou, e o que era para ser mais uma violência invisível se tornou um grito de resistência. Porque cada vez que eles tentam nos diminuir, a nossa resposta precisa ser ainda maior. Não por vingança, mas por justiça, e eu nunca mais vou permitir que apaguem quem eu sou. Nos dias seguintes, minha história se espalhou como fogo pela internet. Milhões de pessoas assistiram ao vídeo daquele policial racista ajoelhado, implorando enquanto a verdade vinha à tona. Recebi mensagens de apoio de todo o país, de jovens negras que disseram que, pela primeira vez, se sentiram vistas e representadas. Mas também recebi ameaças anônimas. Pessoas que ainda acreditam que lutar contra o racismo é um ato de afronta.
Eu sabia que a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu não era apenas a chefe de polícia, eu tinha me tornado um símbolo. E símbolos, eu aprendi, carregam um peso enorme. Determinada a não deixar aquele episódio ser apenas mais um número nas estatísticas, organizei uma coletiva de imprensa. Diante das câmeras, olhei firme e disse: o racismo não é um problema individual, é um sistema. E enquanto houver uma pessoa sendo julgada pela cor da pele, nenhum de nós estará seguro. As palavras saíram de mim como um grito que estava preso há anos. As reações foram imediatas. Protestos surgiram em várias cidades. Movimentos sociais me procuraram para liderar campanhas. Eu aceitei, mas com uma condição. Queria transformar toda aquela dor em mudança concreta. Lutei por leis mais duras contra abuso de autoridade e discriminação racial nas forças de segurança. E jurei que não descansaria até ver essas mudanças acontecerem. Algumas semanas depois, voltei ao mesmo local onde tudo aconteceu. Agora havia uma placa ali, uma homenagem. Aqui uma mulher negra enfrentou o racismo e abriu caminho para a justiça. Toquei a placa com a ponta dos dedos, sentindo uma emoção que palavras não podiam descrever. Atrás de mim, uma multidão se reunia. Jovens, idosos, mães com seus filhos no colo, todos de punho erguido. Não estávamos mais sozinhos. Cada passo que dei naquele dia ecoava a luta de gerações. Entendi ali que minha história não terminava com a humilhação que sofri. Ela começava ali. Era o primeiro capítulo de uma nova era. E enquanto houver alguém tentando nos calar, haverá milhares de vozes prontas para gritar ainda mais alto. Os meses seguintes foram uma mistura intensa de luta e esperança. Formamos um comitê nacional contra o racismo nas instituições e eu fui convidada para liderá-lo. Em cada reunião, em cada audiência pública, eu trazia à tona não apenas a minha história, mas a história de milhares de pessoas invisibilizadas todos os dias. A pressão popular foi tão grande que não podiam mais nos ignorar. Vi prefeitos, governadores e até ministros sendo obrigados a ouvir a nossa voz. A cada vitória, sentíamos que a muralha do preconceito começava a rachar. Não era fácil. Sofri ataques pessoais. Mentiras foram espalhadas para tentar me desmoralizar, mas eu me mantive firme, porque agora eu sabia que não estava lutando só por mim. Estava lutando por todos que vieram antes e por todos que ainda viriam depois. Um dia, enquanto caminhava pela rua, uma menina pequena correu até mim sorrindo. Ela me abraçou forte e disse: "Quero ser igual a você quando crescer." Aquilo me desmontou. Me ajoelhei para ficar na altura dela e respondi: "Você vai ser ainda melhor." Seus olhos brilhavam com um sonho que, durante muito tempo, foi negado a tantas de nós. Naquele instante, percebi que toda a dor que passei, toda a humilhação, tinham valido a pena. Porque se a minha história podia inspirar uma criança negra a acreditar no seu valor, então estávamos realmente mudando o mundo. Um passo de cada vez, uma geração de cada vez. Mas a luta estava longe de terminar. Em uma sessão solene no Congresso, onde seria votada a nova lei de combate ao racismo institucional, eu fui convidada a discursar. Subi na tribuna, o coração batendo forte, e olhei para todos aqueles rostos que, por tanto tempo, decidiram nosso destino sem nos ouvir. Respirei fundo e comecei. Durante séculos tentaram nos silenciar. Hoje nossas vozes ecoam mais alto do que nunca. Não estamos pedindo favores, estamos exigindo justiça. O silêncio na sala era absoluto. Eu sabia que, naquele momento, a Pew Saintons história estava sendo escrita. E eu, uma mulher negra, não era mais uma espectadora. Eu era a autora da mudança. Quando terminei o discurso, por alguns segundos o silêncio permaneceu. Era como se o tempo tivesse parado. Então, uma pessoa se levantou e começou a aplaudir. Depois, outra. Em poucos instantes, toda a sala estava de pé, batendo palmas. Alguns batiam as mãos de forma tímida, talvez por obrigação política, mas a maioria aplaudia com sinceridade. E naquele momento, eu soube que tinha quebrado algo invisível e antigo. O medo. Medo de falar, medo de exigir respeito, medo de ser quem somos. As palmas não eram apenas para mim. Eram para todas as mulheres negras que jamais tiveram a chance de serem ouvidas ali.
A lei foi aprovada naquela tarde. Pela primeira vez na história do país, foi criada uma legislação específica para punir o racismo dentro das instituições públicas, com penas severas para agentes de segurança que discriminassem por cor de pele. Saí do Congresso olhando para o céu, sentindo o peso de gerações inteiras nas minhas costas. E pela primeira vez em muito tempo, o peso parecia mais leve. Alguns meses depois, recebi um convite especial. Queriam nomear uma nova ala de formação, policial com meu nome. Centro de Treinamento Chefe Camila Souza, Justiça e Igualdade. Aceitei com orgulho. Não porque queria ver meu nome em uma placa, mas porque cada recruta que passasse por ali aprenderia, desde o primeiro dia, que servir e proteger significava respeitar a todos, sem distinção de cor ou classe social. Uma manhã de sábado, participei da primeira aula inaugural do centro. Vi jovens policiais em formação, homens e mulheres, brancos, negros, indígenas, todos sentados lado a lado. Olhei para eles e disse: "A farda que vocês vão vestir pesa. Ela carrega a história daqueles que foram protegidos e daqueles que foram oprimidos. Vocês têm a chance de mudar essa história." Vi nos olhos deles algo raro, esperança verdadeira. E foi ali que eu entendi. Minha missão nunca foi apenas lutar contra o racismo que me atingiu naquele dia. Minha missão era plantar sementes, para que um dia, uma mulher negra pudesse atravessar qualquer rua do país sem medo de ser tratada como suspeita. Porque a luta é longa, mas cada passo dado com coragem aproxima o mundo do futuro que a gente merece. E eu, Camila Souza, jamais vou parar de caminhar. Os meses se transformaram em anos, e a transformação que começamos naquele dia no Congresso começou a florescer em cada canto do país. As estatísticas de abuso policial contra a população negra caíram. O respeito às comunidades historicamente marginalizadas aumentou, mas, acima de tudo, a consciência dentro das forças de segurança evoluiu. Eu sabia que o trabalho não era perfeito. Racismo não desaparece de um dia para o outro, mas eu também sabia que tínhamos saído das sombras. E agora, ninguém mais poderia fingir que não via. Minha história começou com dor, humilhação e injustiça, mas foi transformada em esperança, resistência e mudança. Recebi convites para palestrar em universidades, participar de conferências internacionais sobre direitos humanos e até escrevi um livro contando tudo o que vivi. Da Dor à Vitória, uma história de coragem, virou um best-seller e inspirou outras mulheres negras a acreditarem que seus sonhos não eram apenas possíveis, eram necessários. Em uma dessas palestras, uma jovem estudante se aproximou de mim. Ela, negra, cabelo crespo preso em tranças, olhos brilhando de emoção, me disse: "Você mudou minha vida. Agora eu sei que posso ser o que eu quiser." E naquele sorriso eu vi o futuro que sempre sonhei. Um futuro onde meninas negras não seriam limitadas pelas correntes invisíveis do preconceito. Um futuro onde o uniforme da justiça não seria mais usado para humilhar, mas para proteger. Fechei os olhos por um instante e agradeci silenciosamente. Não pela dor que vivi, mas pela força que ela despertou em mim. Cada lágrima, cada golpe, cada palavra de ódio tinha sido transformada em combustível para essa revolução silenciosa e poderosa. E enquanto houver uma só pessoa sendo julgada pela cor da pele, eu estarei lá lutando. Porque essa não é só a minha história, é a história de todos nós. E ela está apenas começando. Com o passar do tempo, minha presença se tornou um símbolo de resistência. Cada passo que eu dava nas ruas, cada farda que eu vestia, era um lembrete para todos, para os racistas, para as vítimas, para os indiferentes, de que o tempo da submissão havia acabado. Os programas de treinamento policial começaram a incluir aulas obrigatórias de direitos humanos, história da população negra e práticas antirracistas. Eu mesma ajudei a escrever alguns desses módulos. Estava determinada a garantir que mais ninguém passasse pelo que eu passei. Apesar das vitórias, eu sabia que o racismo continuava à espreita, às vezes disfarçado, às vezes escancarado. Recebia ameaças anônimas, olhares de ódio, tentativas de desacreditar meu trabalho. Mas se eles achavam que isso ia me parar,
Não conheciam a força de uma mulher negra que já enfrentou o inferno e voltou mais forte. Cada ataque era um lembrete de que eu estava no caminho certo. Cada vitória era dedicada às gerações que vieram antes de mim e às que viriam depois. Em um evento solene, realizado no Memorial dos Direitos Humanos, fui homenageada como símbolo da resistência e da mudança. Quando subi no palco, as luzes iluminaram um auditório lotado, cheio de rostos emocionados. Peguei o microfone com firmeza, olhei para cada pessoa naquela sala e disse: nunca duvidem do poder que existe dentro de vocês. Cada vez que somos subestimados, nós mostramos ao mundo que somos gigantes. Aplausos ecoaram pelas paredes e eu senti naquele momento que a revolução silenciosa havia se tornado um grito ensurdecedor. Mas eu sabia que ainda não era o fim. Era apenas o começo de uma era em que a cor da pele não definiria mais o destino de ninguém. E com meu distintivo no peito, minha história viva na memória de todos e o fogo da mudança queimando dentro de mim, prometi: enquanto houver injustiça, enquanto houver preconceito, enquanto houver silêncio diante da opressão, eu estarei na linha de frente. O tempo passou, mas minha chama só crescia. Só, de símbolo da resistência, eu me tornei algo maior. Uma líder de um movimento nacional que uniu ativistas, advogados, professores, jovens de periferias e até mesmo policiais conscientes da necessidade de mudança. Criamos o projeto Raízes, da Justiça, uma rede que espalhava educação antirracista em escolas públicas, organizava palestras em quartéis, levava rodas de conversa para comunidades esquecidas. Onde antes havia medo, agora havia voz. Onde antes havia opressão, agora havia luta. Num certo dia, enquanto visitava uma escola, vi algo que me emocionou profundamente. Uma turma inteira de crianças, de diferentes cores, diferentes origens, segurando cartazes que diziam respeito, igualdade e somos todos um. Foi impossível conter as lágrimas. Aquelas crianças estavam crescendo em um mundo diferente do que eu conheci, e eu tinha ajudado a construir isso. Mas eu sabia que a verdadeira vitória seria o dia em que a minha história seria apenas história. O dia em que uma mulher negra atravessaria a rua sem medo, sem precisar mostrar insígnias ou dar explicações. E para chegar até lá, a luta precisava continuar. Anos depois, fui convidada para falar na ONU. Sim, a Organização das Nações Unidas. Quando pisei naquele auditório, com representantes do mundo inteiro diante de mim, pensei em tudo que passei. O soco, o preconceito, a humilhação, o medo. E também pensei na menina que me abraçou, nos rostos esperançosos das escolas, nos aplausos sinceros. Respirei fundo e disse: o racismo não é um problema de um país, é uma doença silenciosa que atravessa fronteiras. Mas hoje, eu não vim aqui falar de dor. Vim falar de coragem. Vim dizer que mesmo quando nos tentam apagar, nós florescemos. Mesmo quando nos tentam calar, nossa voz ecoa mais alto. E mesmo quando tentam nos derrubar, nós levantamos. Mais fortes, mais vivos, mais unidos. Quando terminei, a sala inteira se levantou. O som dos aplausos parecia um trovão, e naquele instante eu soube: minha dor virou luta. Minha luta virou história. E minha história virou esperança para o mundo inteiro. Porque enquanto existir injustiça, enquanto existir alguém tentando nos diminuir, haverá alguém como eu e como você, disposto a erguer a voz e mudar o mundo. Respirei fundo e disse: o racismo não é um problema de um país, é uma doença silenciosa que atravessa fronteiras. Mas hoje, eu não vim aqui falar de dor. Vim falar de coragem. Vim dizer que mesmo quando nos tentam apagar, nós florescemos. Mesmo quando nos tentam calar, nossa voz ecoa mais alto. E mesmo quando tentam nos derrubar, nós levantamos. Mais fortes, mais vivos, mais unidos. Quando terminei, a sala inteira se levantou. O som dos aplausos parecia um trovão, e naquele instante eu soube: minha dor virou luta. Minha luta virou história. E minha história virou esperança para o mundo inteiro. Porque enquanto existir injustiça, enquanto existir alguém tentando nos diminuir,
haverá alguém como eu e como você, disposto a erguer a voz e mudar o mundo. E aí, gostou dessa história? Se ela te tocou de alguma forma, não deixa esse sentimento morrer aqui. Aproveita agora, já clica no like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma história real e impactante como essa. Seu apoio é o que mantém esse projeto vivo. E mais, comenta aqui embaixo a frase "O racismo nunca vencerá", para mostrar que você faz parte dessa luta e que juntos somos mais fortes. Quero ver essa frase. Dominando os comentários. Tamo junto demais e até a próxima história que precisa ser contada.